nós estamos no meio de uma série falando de super-heróis, dos Vingadores. O tema dessa série é mais que um Vingador redescobrindo a supremacia de Cristo. Nós escolhemos 4 dos super-heróis dos Vingadores e estamos comparando as características de cada um deles com a pessoa e com a obra de Cristo Jesus, para redescobrir o quanto Jesus é maior do que qualquer super-herói, por mais que você tenha predileção por ele. Nós começamos com o Homem de Ferro. Na semana passada falamos um pouco do incrível Hulk, e hoje nós vamos falar de um que eu sei que já é o preferido de alguns, que confessaram essa predileção, que é o Thor, o Deus Thor, e nós vamos falar um pouco sobre ele, esse cara aí que você está falando. Segundo, eu ouvi falar isso, não é informação minha, mas eu ouvi falar que, segundo o rosto feminino, é um dos mais bonitos. Essa é uma pesquisa feita entre algumas mulheres. Eu já vi algumas mulheres rindo, se entregando, que é mesmo, dos 4 é o mais bonitão. Mas nós não vamos falar sobre essa parte. Então, mulheres, desistam. Eu não vou falar sobre a beleza do Thor, porque eu acho que ele é até meio mal acabado. Não acho lá essas coisas, então não é muito disso. Mas, para a gente entender um pouco quem é esse cara e a gente começar a falar sobre ele, nós vamos ver, são 2 vídeos, né, Felipe? Já na sequência, vou pedir para o pessoal apagar a luz para a gente. É uma cena importante do filme, eu vou falar um pouquinho sobre essa cena para explicar o contexto. Os Jotuns precisam pagar pelo que fizeram. Eles já pagaram com a própria vida. O Destruidor cumpriu seu trabalho. A caixa está segura, está tudo bem. Está tudo bem? Eles arrombaram a caixa forte das armas. Se os gigantes de gelo tivessem roubado mesmo uma dessas relíquias... Mas não roubaram. Mas eu quero saber por quê. Eu fiz uma trégua com Loth, rei dos Jotuns. Ele acabou de violar a trégua. Eles sabem que o senhor está vulnerável. Que ação você adotaria? Marcharia sobre Jotunheim como você fez um dia. Daria uma lição a eles. Quebraria o espírito deles para que nunca mais ousassem atravessar nossas fronteiras. Está pensando apenas como guerreiro. Mas isso foi um ato de guerra. Foi um ato de poucos, condenado a fracassar. Veja como eles chegaram longe. Encontraremos a brecha nas defesas e ela será sanada. Como o rei de Asgard. Mas você não é rei! Ainda não. É imprudência estar em minha companhia agora, irmão. Este era para ter sido meu dia de triunfo. Ele chegará. Na hora certa. O que é isso? Se servir de consolo, acho que está certo. Sobre os gigantes de gelo, sobre Loth, sobre tudo. Se encontraram um meio de furar as defesas de Asgard uma vez, quem garante que não tentarão de novo? E na próxima com um exército. Exatamente. Não há nada que possa fazer sem desafiar o nosso pai. Não. Eu conheço... É o único jeito de garantir a segurança de nossas fronteiras. Thor, é loucura. Loucura? Que tipo de loucura? Nós vamos a Jotunheim. O quê? Isso não é uma viagem à Terra em que você invoca um raio e um trovão e os mortais o cultuam como um deus. Está falando de Jotunheim. Meu pai abriu caminho por Jotunheim, derrotou o exército deles e tomou a caixa. Só estaríamos procurando respostas. Isso é proibido. Meus amigos, vocês se esqueceram do que fizemos juntos? Fandral, Hogun, quem os liderou nas mais gloriosas batalhas? Foi você. E Volstagg, há iguarias tão suculentas que você pensou ter morrido e ido para Valhalla. Foi você. Sim. E quem provou estarem errados aqueles que zombaram da ideia de uma jovem donzela poder ser um dos guerreiros mais ferozes que este reino já viu? Fui eu? Verdade, mas eu apoiei, Sif.
Meus amigos, nós vamos a Jotunheim. Esse é um momento crucial do filme em que Thor resolve desobedecer às ordens do seu pai. E então, desobedecendo às ordens do seu pai, ele declara guerra contra o povo inimigo e, consequentemente, declarando guerra contra o povo inimigo, a ordem é desobedecida e ele sofre consequências sérias e graves. Ele não é coroado rei, como imaginava, e ele sofre uma punição. No filme, a rebeldia do Thor é porque ele não aceita o conselho de paz do pai, porque o pai tinha dito para ele: se nós fizermos guerra, inocentes morrem. Então é melhor você fazer um acordo de paz para que inocentes sejam poupados, do que você ir à guerra e inocentes pagarem com a própria vida. No entanto, como você deve ter notado, o irmão o manipula de uma certa forma, fala alguma coisa que ele sabe que ele gostaria de ouvir, apela para esse sentimento de orgulho que faz com que haja um pouco de rebeldia, e Thor acaba dizendo no final desse vídeo, como você viu, nós vamos à guerra. O conselho do pai não foi suficiente para que ele parasse e para que ele abrisse mão da guerra. E quem se lembra no filme qual foi a punição de Thor? Pode acender a luz para a gente, por favor. Qual foi a punição de Thor, você lembra? Quem lembra? Ele foi banido e ele vai parar aonde? Ele vai parar na Terra. Ele vem para cá como um simples mortal, e aí ele acaba meio que se apaixonando por uma moça. O martelo, que é a arma que ele usa, também é lançado aqui, e o rei, o pai do Thor, diz: apenas alguém que tiver dignidade suficiente vai conseguir recuperar esse martelo. Tem uma parte do filme que Thor encontra o martelo, ele tenta recuperar o martelo, ele não consegue, porque naquele momento ele não está digno. É muito interessante notar que a punição que é dada ao Thor pela desobediência ao pai é a queda. Ele cai, só que ele cai no planeta Terra. Aparentemente essa história, se você fizer um breve esforço, é muito familiar com algo que nós encontramos na Bíblia. Para quem não conhece a história e para quem conhece, eu quero relembrar os paralelos que há entre a nossa história e a história de Thor. De uma pessoa que se rebelou contra o pai, desobedeceu o pai, foi à guerra, inocentes morreram, e aí então ele paga sendo banido e indo parar na terra. Ele cai, ele sofre a queda. Quando você vai para Gênesis 1, lá no versículo 26 e 27, há uma expressão importante para que você compreenda toda a teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, enfim, de toda a Bíblia. Em Gênesis 1, versículos 26 e 27, está escrito assim: e disse Deus: façamos o homem. E há uma expressão importante a respeito da criação do ser humano: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Pessoas que não conseguem compreender a linguagem bíblica, quando leem esse texto, falam assim: nossa, será que Deus tem pernas? Será que Deus tem braço? E aí eu já vi um monte de gente em aulas de escola dominical, em conversas sobre teologia, dizendo: olha, qual será a forma de Deus? Como se isso fosse possível. O próprio texto de Gênesis 1, 26 e 27 explica no que seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus, porque o texto continua: e domine, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, no atributo e na função que Deus deu aos seres humanos. Não é que nós somos corporalmente iguais a Deus. Nós temos como Deus a função de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E então, dada essa ordem que tem a ver com a imagem e semelhança de Deus, com o domínio sobre todas as coisas, com a função de governar sobre todas as coisas, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Assim, se o ser humano prestasse um mínimo de atenção, a função que ele tinha no planeta Terra era exatamente a mesma função que era atribuída a Deus: governar sobre todas as coisas.
Não precisa muito esforço para você admitir que governar sobre todas as coisas é uma função extremamente importante dada a qualquer ser humano. Imagine o próprio Deus chegando para você, pessoalmente para você, e dizendo: eu vou incumbir você de ser o meu gerente geral, uma espécie de primeiro-ministro sobre todas as coisas. E quando você vai para o texto, o ser humano tem a responsabilidade de cuidar de absolutamente tudo o que havia sido criado. Tem gente que diz assim: olha, seria uma beleza se nós vivêssemos no paraíso lá no Éden, porque depois, como consequência do pecado, a gente teve que trabalhar. Tem gente que acha que o trabalho é um castigo da queda. Não é verdade, porque se você olha para o texto, a gente já tinha trabalho pra caramba antes do pecado. Era cuidar de absolutamente todas as coisas. Se você teve um terreninho, uma chácarazinha, qualquer pedaço de terra, e plantou alguma coisa e colocou uns bichos lá, você sabe que aquilo dá um trampo ferrado. O trabalho do ser humano era pegar todo o planeta que Deus tinha criado e cuidar de tudo aquilo. Ou seja, ele tinha muito trabalho para fazer. Adão não era um tipo de vagabundo que acordava, sei lá, meio-dia, aí ele ia jogar videogame, depois, quando dava fome, ele ia almoçar lá pelas 4 da tarde, aí depois ele saía dar um rolê com a galera, ia pro shoppings, comia alguma coisa, voltava, jogava mais videogame, dava uma facebookeada e ia dormir. Não era assim, ele tinha muita coisa para fazer. Mas a história continua. Tudo era muito legal, muito perfeito. Em Gênesis 3, a partir do versículo 1, você tem a serpente, que é o simbolismo do inimigo, do diabo, de Satã, qualquer nome que você queira dar para isso. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. O problema é que o ser humano, com medo da sua tendência ao mal, já começa a criar algumas regras que não fazem parte do projeto inicial de Deus. Por quê? Porque Deus não tinha dito em nenhum momento que o ser humano não podia tocar na árvore. Mas é aquela coisa assim, como a gente sabe o risco que corre, então vamos criar uma lei que não pode comer e não pode tocar. Essa história de ficar criando regra que não tem na Bíblia é algo que acontece desde que o primeiro ser humano vive nesse planeta. O que é uma grande besteira, o que é completamente absurdo e completamente antibíblico. Você, como cristão, deve seguir orientações claras que estão na Bíblia e vêm da parte de Deus. Qualquer coisa a partir disso é uma grande besteira, e quando o bicho pega, não serve para nada. Deixa eu explicar, por exemplo, como isso funciona. Eu não passei por isso, e também você não deve ter passado, mas há situações em que algumas pessoas passaram. Tem um casal jovem, casal cristão, que começa a namorar e eles querem manter a pureza sexual. Então, eu já vi gente fazendo assim, eles determinam a partir de qual parte do corpo fica proibido tocar. Então funciona mais ou menos assim, é sério que eu vou falar. Então, assim, pode tocar do ombro para baixo, o que não inclui peito, claro. Só se for mulher, no homem pode. Vocês entenderam? Mas é assim, braços pode, coxa depende da sua tara por coxa, mas de preferência do joelho para baixo e pescoço para cima. É verdade, o pessoal cria umas regras assim: olha, pescoço para cima pode, braço, antebraço pode, perna pode, se você tiver tara por pé não pode, mas se você não tiver, pé pode também. Se você namorou no mínimo uma semana, você sabe que não funciona esse negócio. Não funciona, porque a mão, ela tem cérebro próprio, e ela foge ao controle, eu diria assim. Então não adianta esse tipo de... O que a Bíblia diz você tem que ter um caráter formado de acordo com a palavra de Deus, porque se você não tiver um bom caráter, na hora que o bicho pega, você não tem como se segurar. Não há uma regra, uma lei que vai barrar você, porque ser humano não funciona assim. No entanto, a mulher, quando perguntada, ela diz: não, a gente não pode nem tocar nisso. E pior, quando você diz não pode nem tocar nisso, aquilo cria uma aura de venha. Imagina, aquela árvore deve ter se tornado a árvore mais gostosa de todo o jardim do Éden. Aí deu no que deu. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Essa serpente era pós-moderna, porque ela é relativista. Ela diz: olha, não é bem assim. Falam que é assim, mas não é bem assim. Deus sabe que no dia em que dele comerem,
os seus olhos se abrirão, e agora vem uma parte importante do que a serpente diz para a mulher: e vocês serão o quê? Como Deus. Aí alguém pode falar: pô, legal, porque se o fato de comer do fruto me faz como Deus, eu ganho com isso. No entanto, Felipe, volta para a gente o slide anterior, por favor. Lembra do slide anterior? Nós somos feitos como? Conforme a imagem e semelhança de quem? De Deus. E aí a serpente diz, voltando lá para o texto de Gênesis 3, a serpente diz: se vocês comerem, vocês vão ser como quem? Como Deus. Mas espera aí, a gente já era. O que a serpente está oferecendo é algo que já estava no pacote do ser humano. Olha, se você comer da árvore que Deus falou para não comer, sabe por que Deus não quer que você coma? Porque Deus é invejoso, Deus não é justo, ele quer barrar a sua felicidade. Então ele sabe que se você comer, você vai ser como ele. No entanto, a serpente é astuta, como o próprio texto diz, e ela não conta uma mentira inteira, ela conta uma meia verdade, por assim dizer. Porque, claro que a serpente sabe que, conhecendo o ser humano, a informação que bate é: você vai ser como Deus. Mas veja que a serpente completa a frase. Como a serpente sabe que ela está falando com uma mulher que já é feita a imagem e semelhança de Deus, então não é possível ser como Deus, porque ela já era a imagem e semelhança de Deus, ela completa dizendo o quê? Agora vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. O que a serpente está dizendo é: para vocês serem completamente iguais a Deus, só falta uma coisa que Deus tirou de vocês: conhecer o mal. E o ser humano é tão burro que ele pensa assim: então não mostrou tudo, então Deus está tolhendo a gente. Então quando Deus fala para não fazer tal coisa, é porque, está vendo? Ele quer tudo só para ele. Quando Deus fala não para alguma coisa, quando a Bíblia fala não para alguma coisa, é porque sinceramente Deus não quer a nossa felicidade total. A própria serpente diz: vocês conhecem o bem, se vocês comerem da árvore, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, só falta o mal para vocês. E aí a gente sabe o final da história. O que o homem e a mulher fizeram? Comeram e se tornaram participantes do mal. Morreram e foram completamente desconectados da relação com o Pai. E foram banidos do Jardim do Éden. Deus chega para Adão e Eva e diz: vocês desobedeceram? Desobedeceram? Eu fiz uma proposta para vocês. Vocês desobedeceram a proposta, vão ser banidos do Jardim do Éden. Notou a similaridade com Thor? No fundo, todos nós aqui temos uma história muito parecida com o Thor. De alguém que olhou para o pai e falou: o meu pai está querendo propor paz, mas agora não é época de paz. O que o pai de Thor estava propondo é: eu quero que você reine num reino de paz, não de guerra. Qual foi a opção que Thor fez? Guerra. E aí ele cai por causa disso. É a mesma opção que nós fizemos com relação ao nosso Deus. Uma opção pelo pecado e não uma opção pela paz que Deus tinha proposto. Isso é muito diferente de Jesus. Porque quando você vai para o Evangelho, você descobre que Jesus, sabendo dessa nossa rebelião, ele não diz para mim e para você: agora como Thor, vão e se virem. Porque quem assistiu o filme sabe que o Thor, ele consegue, claro, recuperar. Mas uma coisa que eu prestei atenção nos filmes, porque eu tive que reassisti-los com uma visão mais crítica. Aí o Thor vem para a Terra, e aí tem um monte de luta, de não sei o que, explode tal coisa. Você já parou para pensar que quando um super-herói tem que lutar para defender alguma coisa, há muita morte envolvida? Você já parou para notar isso? É claro que o filme não mostra. Mas aí tem uma galera que está ali, tem uma explosão. Você não vai imaginar que teve aquela explosão enorme e não morreu ninguém ali. E aí a gente fala assim: não, mas o Thor salvou todo mundo. Não é que ele salvou todo mundo, ele só está consertando a besteira que ele fez. Ele só está consertando algo que ele provocou. E aí você pode dizer assim: não, mas no final a terra foi salva. Então pergunta para a mãe daquele soldado que morreu. Porque para a mãe daquele soldado que morreu no filme, Thor sempre vai ser um sem vergonha, porque se não tivesse feito a besteira, o filho dela não teria pago com a própria vida. Essa é uma profunda diferença
com Jesus. Por isso que Jesus é muito melhor que Thor. Porque Jesus, quando vê a besteira que a gente fez, e quando sabe da consequência de morte que isso iria gerar, a Bíblia diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18: porque também Cristo padeceu uma vez só, que foi o suficiente pelos pecados. E há uma expressão na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, importante: o justo pelos injustos, ele por nós. Deus não é aquele Deus que diz: agora eu lanço você na terra e você se vira. Deus é o Deus que, como havia prometido, se vocês pecarem, vocês morrem. Morremos. Aí ele manda o próprio filho dele para resolver a parada. E ele manda o próprio filho dele para resolver a parada, sabendo que o filho dele teria que ser morto por causa disso. E aí a Bíblia diz: o justo pelos injustos, os injustos para levar-nos a Deus, para nos reconectar com Deus. Se houve a queda, nesse texto a gente tem a antiqueda, a resolução da queda. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Thor não faz isso. Thor, ele vem, ele salva a humanidade, mas se você lembra do filme, qual é o grande desejo de Thor? É recuperar o quê? O trono dele. No filme todo, Thor quer recuperar o martelo, porque ele sabe que recuperando o martelo ele torna-se digno para assumir o trono. Não é uma história de humildade, é uma história de reconquistar para si algo que ele havia perdido. No entanto, quando a gente vai para a Bíblia, Jesus é o verdadeiro herói que abre mão de toda a sua glória para recuperar a dignidade do ser humano diante de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos justificados diante de Deus por Cristo. É mais ou menos o seguinte: ninguém aqui é justo. Mas a justificação tem a ver com Jesus morre em nosso lugar, todo o nosso pecado é lançado nele, é imputado nele o nosso pecado, toda a nossa injustiça é lançada sobre ele, e a justiça dele é lançada sobre nós. Assim nós somos aceitos por Deus, não porque somos justos, mas porque ele nos fez justos através daquilo que ele realizou na cruz. Esse é o processo, e por isso que é graça. Por isso que não há nada que a gente possa fazer para fazer Deus gostar mais ou menos da gente, porque ele decidiu nos amar de maneira eterna em Cristo. É por isso que quando a gente começa a seguir regras e mais regras, achando que através das regras a gente vai agradar a Deus, é uma grande besteira. Porque a Bíblia diz que não há regra suficiente para agradar a Deus diante da tamanha besteira que nós fizemos. É por isso que só é possível agradar a Deus quando nos rendemos a Jesus, quando nos submetemos a Ele, vivemos uma vida para Ele, crendo nessa justificação que Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que uma religiosidade de peso, uma religiosidade que nos oprime, gera muito mais rebelião. Quem aqui já viveu numa religiosidade opressora, sabe que chega uma hora que você não aguenta e você se rebela contra aquilo. Porque é impossível viver assim. Não dá, a gente não aguenta. O ser humano não tem estrutura suficiente para conseguir seguir, por exemplo, 60 regras de boa conduta para que você seja um membro fiel, verdadeiro e digno da aceitação de uma comunidade religiosa. Ninguém aguenta. Não dá para viver assim. Aliás, nós deveríamos ser tão conscientes da nossa realidade como seres humanos, que quando a gente descobre o pecado de alguém, isso deveria ser assim, sei lá, tá bom, pecou, não há uma novidade nisso. No entanto, você note que em grande parte das comunidades religiosas em nosso país, quando alguém peca, qual é a reação da galera? E se o pecado estiver ligado a sexo, então, aí é pior. Eu acho que isso é muito mais recalque do que qualquer outra coisa. Mas, no entanto, é assim que acontece. Meu Deus. Eu brinco dizendo que, geralmente, os casos de disciplina em comunidades cristãs têm a ver com a moça que engravidou. É mais ou menos assim, todo mundo sabe que todo mundo transa. Mas aí você tem que disciplinar aquele que transa e engravidou. No fundo, você apenas penaliza a camisinha que estourou. Então, o cara teve um azar, a camisinha estourou, sei lá, a moça esqueceu de tomar pílula naquele dia. Então você quase que só vai contra a burrice do cara ter engravidado.
E às vezes, pior, o cara que está lá disciplinando aquele que não foi cuidadoso o suficiente, é o cara que vai voltar para casa para fazer aquilo que ele acabou de dar uma declaração contra o outro. Isso acontece muito. O cara é aquele que chega na reunião do conselho e diz assim: está disciplinado porque infringiu o mandamento de relação sexual coito fora do casamento. Aí ele chega em casa da reunião do conselho, lá pela meia-noite e 15, ele vai para o multishow. Vocês sabem que passa meia-noite e 15 no multishow, estou envergonhado de vocês. Meia-noite e 15 no multishow passa os melhores videoclipes. Uma outra coisa de Thor é que o Thor não tem uma agenda. E deixa eu dizer algo importante. Eu vou falar um pouco sobre o nosso país essa semana, porque justamente o tema da nossa mensagem é rebelião contra a submissão, e eu não poderia, como pastor, deixar de falar um pouco sobre o que aconteceu, o que está acontecendo em nosso país, e dar um pouco da minha impressão. Bom, fica claro que Thor é um Deus de ações libertadoras, ou seja, só que ele não tem um propósito maior, ele não tem uma agenda para a humanidade. Tem um problema, ele resolve o problema. Ele é aquele assim, é o cara que tapa buraco. Apareceu um problema, ele vai lá e resolve aquele problema. Apareceu outro, mas ele não resolve aquilo que gerou esse problema menor. É como a gente faz em casa, por exemplo. Aparece um buraco, você tapa o buraco. Aparece uma rachadura, você tenta esconder a rachadura, se esquecendo que de repente o problema pode ser uma infiltração que vai fazer com que a sua casa desmorone. Mas como mexer com a infiltração dá muito trabalho, a gente vai dando uma maquiada aqui e ali para não resolver o problema verdadeiro. É mais ou menos o que o Thor faz. No entanto, quando a gente vai para João 10, versículo 10, Jesus diz algo importante. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu, Jesus falando dele mesmo, vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus não vem, como Thor, resolver problemas pontuais. Ele vem resolver problemas estruturais do ser humano como um todo. Ele vem fazer com que o ser humano possa viver plenamente, porque Jesus reconhece que a vida que nós vivemos geralmente é apenas uma sobrevivência, tentando fingir que as coisas estão bem quando elas não estão bem, e não tocando no ponto central do problema. E qual é o problema de tudo que nós vemos e enfrentamos? Eu e você. Por que eu estou dizendo isso? E eu escrevi um texto no blog, quem quiser pode ir lá dar uma olhada. Eu não sou contra protesto. Eu acho que o protesto, como muita gente já disse, é uma manifestação legítima, garantido na Constituição. Então, se você tem que protestar, proteste, é um direito que você tem. No entanto, me parece que uma grande parte dos cristãos tem se esquecido que o problema do nosso país é um problema estrutural do próprio ser humano. Assim, o problema não é se você é de direita ou de esquerda. Não, o problema é o fato de que você é pecador. E o fato de você fazer muita burrada dá problema no mundo. Aí eu concordo com muita gente que diz assim: é verdade, a gente vai para as ruas para falar contra a corrupção que está em nosso país. E a corrupção em nosso país, qualquer um sabe que é enorme. Mas como é a sua conexão de TV a cabo e de internet na sua casa? É legal? Como é o seu imposto de renda? É verdadeiro ou é maquiado? Qual é o seu relacionamento ético e moral com as pessoas? Se alguém for fazer uma devassa na sua vida, a gente teria alguma coisa para protestar contra você? Então aí nós temos um problema. Claro que a partir daí ninguém pode protestar contra nada. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você não pode ir para a rua achando, por exemplo, que eu não devo nada e que aqueles devem tudo. O cristão tem que ir para a rua, lutar contra aquilo que está ruim, mas garantir que tenha pelo menos uma vida minimamente limpada, para que ninguém possa apontar o dedo para você e falar assim: olha, você está aqui na rua, mas vamos fazer uma devassa na sua vida? Porque uma coisa é eu falar contra Paulo Maluf. Outra coisa é o Paulo Maluf na televisão falar assim: beleza, o Marquinhos falou sobre mim, tal pregação não falou? Vamos fazer uma devassa na vida dele? Eu falo assim: não, mas aí não é bem assim. Porque se eu falo contra Paulo Maluf
diz, vamos fazer uma devassa na sua vida, eu tenho que falar, pode fazer devassa. Pode fazer devassa nas minhas ligações telefônicas, na minha conta, no meu imposto de renda. Quem é que pode? Pode ir lá em casa ver todas as ligações que estão lá. Vai lá, entra lá e faz devassa quem quiser. Quem pode? Aí é claro que a gente tem que lembrar que o problema estrutural do ser humano faz com que acontece em Brasília e o que acontece em outros lugares é apenas reflexo de quem nós somos. O problema não está nos políticos brasileiros. O problema está no brasileiro. Porque o problema está no ser humano. Mas eu vou dizer de novo, eu não sou contra o protesto. Mas eu sou contra a insubmissão, assim, eu vou protestar porque eu gosto de protestar, porque protestar é legal. Protestar não é legal. Uma outra coisa que a gente tem visto, me parece que protesto no país virou incentivo para foto no Instagram e Facebook. O cara ele faz pose em protesto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está pé da vida com o que está acontecendo, você não sorri no protesto. Já imaginou os judeus protestando contra a câmara de gás? Aí os judeus estão lá protestando contra Auschwitz, por exemplo. Aí ele vê uma câmera não tem sentido. Porque se o cara está protestando contra algo que está matando, e a corrupção no nosso país mata indiretamente, não, a cara de quem protesta tem que ser cara de indignação, não aquela cara assim de legal, uau, vamos pra rua. Outra coisa, se você é cristão, você está protestando, você está no seu direito. Se você não sabe que é uma PEC, não vá pra rua. Não vá falar contra a PEC 37 se você não sabe nem o que significa PEC. PEC significa Partido Estadunidense do Canadá. Se você não sabe o que é PEC, não vá para a rua. Faz o seguinte, vai no Google, digita, lê. Mas, vou falar isso com muita tranquilidade, porque todo mundo sabe aqui que eu sou crítico do Marco Feliciano. E como a teologia do Marco Feliciano, para mim, é totalmente antibíblica. Mas eu vejo um cristão falando assim, porque a cura gay. Meu filho, vai ler. Vai ler. Antes de você falar mal da cura gay, porque assim, deixa eu dizer o que é o projeto. O projeto é assim, se há um homossexual que por livre e espontânea vontade não se sente bem com a sua situação, e ele, de livre e espontânea vontade, quer procurar um psicólogo, chegar para o psicólogo e falar assim, olha, eu sou homossexual e eu não me sinto bem com isso. Pode ser por qualquer motivo, que seja religioso, que seja familiar, qualquer que seja. Eu gostaria que você me ajudasse, porque eu gostaria de mudar isso. O que o projeto da cura gay diz? O psicólogo pode auxiliá-lo. Esse é o projeto. Sabia disso? Porque sabe que se o projeto não dá, o que acontece? Se o psicólogo atende, ele pode ser cassado. O que o projeto do Marco Feliciano... uma coisa importante, não é dele. Porque o projeto de um outro deputado, como o Marco Feliciano é presidente da comissão, colocou na pauta, e como presidente da comissão ele não pode votar. Então o projeto não é dele, e ele nem votou, porque ele é presidente e o presidente não tem direito ao voto. O projeto do Marco Feliciano diz, se um homossexual quiser ser tratado, o psicólogo pode tratar. Porque da forma como está sendo aprovada a outra lei, mesmo que o homossexual queira ser tratado, se o psicólogo tratá-lo, ele perde o registro. Nas leis que regem a psicologia, o profissional é proibido. E aí, eles querem remover essa proibição. Esse é o projeto. O projeto diz o seguinte, se um homossexual de livre e espontânea vontade quer ser tratado por um psicólogo, ele tem o direito de ser tratado. Aí tem um monte de cristão que está protestando contra uma coisa que, se ele ler, ele é favorável. Vamos pra rua. Deixa eu dizer uma outra coisa importante. Imagina que
que você é um policial. Como policial você fez juramento. Como policial, uma das palavras importantes para um policial é submissão. Porque uma das coisas que o policial é treinado é obedecer ordens. A submissão é importante para um policial. E aí alguém diz para um policial que vai para a rua: olha, acompanha a manifestação, só que se alguém depredar patrimônio público, haja como um policial. Você nem ataca, você revida. Aí imagine que você é policial. Aí você está em Piracicaba, na esquina do Governador, com uma roupa, não lembro o quê, e você vê um monte de gente que está lá fazendo arruaça e invadindo lá a Pink Bijou. Você faz o quê? Pessoal, por favor. Pessoal. Gente. Menino, pra casa, menino. Põe esse Xbox no chão, vamos lá. Essa bicicleta você roubou também, danado. Esse menino, hein? Vamos parar de frescura, porque a gente não faz isso. Sabe por que a gente critica um pouco da ação policial? Nem é, claro que é exagero, mas é exagero dos dois lados, porque policial também é marcado pelo pecado. Qualquer pessoa sabe disso. E aí o pessoal fala, não dá para nós cristãos falarmos assim: porque a polícia é complicada. É? Então eu vou começar a falar assim: porque os engenheiros são complicados, hein? Porque os médicos são complicados, porque os pastores são complicados. Toda generalização é completamente incompatível com o espírito cristão. Não dá para generalizar. Mas eu também... E deixa eu dizer como é que o meu lado pecaminoso funciona. Se o seu não funciona assim, dê graças a Deus por isso. Mas eu estou assistindo manifestação no Rio de Janeiro, o pessoal invade a Alege, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Meu lado pecaminoso, sabe o que pensa? Tomara que queime tudo. Aí quando o policial chega, tem policial acuado. Quando ele começa a atirar, o meu lado pecaminoso pensa assim: tomara que taque fogo. Mas o patrimônio é público. E depois vamos consertar isso. E quer queira, quer não. Quem paga sou eu. Quem paga sou eu. De novo, protestar é legítimo. Protestar é legítimo. Mas protestar com inteligência, sabendo por causa do que eu estou protestando. Porque você não pode imaginar que num país como o nosso já não tem gente manipulando em prol dos seus interesses escusos as próprias manifestações. E como cristão, eu não posso ser insubmisso a uma autoridade que não esteja em desacordo com a palavra de Deus. No entanto, a Bíblia diz em vários lugares, que a insubmissão, quando há uma lei, há uma determinação que leva ao pecado e à morte, é dever do cristão. Só que o cristão também tem o dever de fazer isso com inteligência. Por isso, repito, se você não sabe o que é PEC, não vá para as ruas. Não vá. Se você não leu a lei da tal cura gay, que essa expressão é da mídia, não tem essa expressão no projeto. É engraçado porque o pessoal está falando contra a Rede Globo, mas de onde será que saiu a expressão? Não, gente. Aí o cara vai criticar, porque a Rede Globo é manipuladora, baixa a cura gay. Quem cunhou a expressão que não tem no projeto? Como eu já disse aqui várias vezes, a omissão é pecado, a desinteligência também. Cristãos devem protestar? Devem. Uma coisa que eu não falei sobre policiais. O policial está lá, mas ele não sei se você sabe, ele não ganha uma fortuna. O contra-cheque de policial não é legal. Eu estou falando isso como quem pastoreia policiais e como quem tem ou teve alguns na família. Porque policial no nosso país não seca a farda no varal de casa, para não expor a própria família a risco.
Aí você vai dizer assim, mas policial é corrupto. Se você diz isso de policial, você tem que dizer de pastor. Porque nós temos casos ruins de pastor no nosso país. Vá para a rua, mas vá de maneira consciente. Porque senão você faz como Thor, que vai para a guerra sem medir consequência de ir para a guerra e mata inocentes. E protesta sem saber para que está fazendo. Isso é uma rebeldia burra, que não vai levar a nada. Talvez só leve o nosso país a voltar para a mão, ou para as mãos de alguns que perderam a oportunidade de mamar nas tetas do governo e estão doidos para voltar. E estão querendo usar os protestos para isso. Tem gente louca para voltar. Tem gente louca. A nossa geração é meio estranha, porque a nossa geração diz assim, sem partido. Os mais antigos sabem que o grito sem partido não é muito antigo em nosso país. Mas o grito de sem partido em nosso país é lema dos anos 60, da ditadura. A ditadura acabou com os partidos. Aí os jovens da nossa geração e cristãos vão para as ruas dizer, abaixo os partidos. Só falta dizer, fechem o Congresso e chamem os militares. O problema do Thor é que ele se rebela sem medir as consequências. O pai dele é sábio. Ele diz, Thor, nós fazemos concessões para salvar vidas. É a sabedoria de quem viveu, de quem conhece. Thor é impetuoso. Às vezes o conselho de Pedro é altamente perigoso. Porque uma vez Jesus estava dizendo sobre a crucificação, Jesus estava falando, Thor, eu vou morrer, eu preciso morrer. Você lembra o que Pedro fala para Jesus quando Jesus diz que vai morrer? Opa, que discurso derrotista é esse, mestre? Está amarrado. Ele já solta um tá amarrado. Imagina você chegando para Jesus e falando assim, Jesus está amarrado no seu nome. O que é isso? O senhor pare de falar, está amarrado? O que é isso? O senhor está falando aí que vai morrer? Mas que é isso? Mestre, o senhor está com depressão, toque um Valium. Já pega um Valium, um uísque para dar mais efeito. Já dá aquela mexidinha com o dedo no jeito. Toma aí, mestre. Toma um floral. Tu está precisando de um floral para dar uma aliviada. O senhor está estressado. O senhor precisa de spa. Tem um spa em Jerusalém, coisa linda. Às vezes, nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos Pedro. Não, mestre, para com isso. Para com esse espírito. No entanto, Jesus diz, o que para Pedro nessa hora? Cai fora, Satanás. É uma hora que Pedro toma uma, porque Jesus chama ele de Satanás na cara dura, na frente dos outros. Imagina os outros da festa. Tenho certeza que nessa hora Judas falou, depois falam de mim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a primeira impressão, se não bem analisada à luz da Bíblia, pode parecer correta, mas não é correta. Muito provavelmente nós, se estivéssemos ao lado de Jesus e Jesus estivesse falando, olha, eu vou morrer, a gente ia falar assim, não, mestre, não vai morrer não. Não morre não, que isso, para com isso. No entanto, várias vezes o próprio Jesus disse, é necessário, é preciso, foi para isso que eu vim. Quando nós não fazemos uma leitura bíblica e geramos a insubmissão apenas pela insubmissão, nós começamos e temos o risco de caminhar contrários àquilo que Deus quer de nós, como cristãos que pensam. Se você notou na entrada aqui do nosso espaço, tem um cartãozinho grudado ali no nosso mural dizendo, aqui não é proibido pensar. Não é proibido pensar, não pague imposto, então por favor, pense. Seja um cristão altamente criterioso, mas que em primeiro lugar analisa as coisas não à luz da Globo, não à luz de qualquer mídia, mas à luz da palavra de Deus. Porque o nosso referencial de qualquer forma de protesto tem que ser o quanto princípios do reino de Deus estão sendo deixados de lado num país como o nosso.
E a Bíblia fala contra a opressão ao órfão, à viúva, aos pobres, aqueles que não têm voz. A Bíblia diz que a igreja deve ser a voz daqueles que não podem falar. A Bíblia diz que a igreja deve lutar e deve ser o braço daqueles que não têm força para lutar. A Bíblia diz que a igreja tem que se posicionar. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos moldar a esse século, a esse mundo, a mídia, a qualquer tipo de manifestação que quer apenas gerar mais engodo no ser humano e não trazer luz, a luz verdadeira do reino de Deus para as trevas nas quais nós vivemos. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de uma luta altamente consciente. O problema não é você ser de direita ou de esquerda. O problema é quando nós somos de direita ou de esquerda sem saber o que significa isso, sem saber a história disso e sem saber o que cada um dos lados defende. O problema não é a manifestação. O problema é quando a manifestação não é embasada pelos princípios do reino de Deus. Porque no mundo que nós vivemos, não importa, escuta o que eu estou dizendo, no mundo que nós vivemos, não dá para saber onde vai terminar essa história e onde os protestos vão desembocar. Mas escuta o que eu estou dizendo para você. Alguém vai lucrar com isso. Alguém vai lucrar com isso. Se o nosso protesto é pelo protesto, a gente só está enchendo o bolso de alguém que a gente nem conhece e que vai se arrepender depois. Assim, cristãos devem lutar pelos princípios do reino, que são explícitos à palavra de Deus. Por isso que eu coloquei numa rede social: se você é cristão, foi para a rua, mas não orou pelo seu país, não há o que dizer de você. Se você protestou diante da TV, mas não protestou diante de Deus, como cristãos nós temos problemas. Nós temos problemas. Se você protestou, mas você não leu o que a Bíblia diz sobre os problemas que o ser humano gera nesse mundo caído, então você vai ter problemas no seu protesto como cristão. Quero terminar dizendo que o fato da nossa insubmissão tem a ver porque nós queremos fazer do nosso jeito em todas as áreas da vida. Seja no nosso trabalho, na nossa profissão. Então nós nos tornamos o que nos tornamos porque nós queremos nosso sucesso. E a Bíblia não diz que o alvo da sua vida deve ser o seu sucesso, mas fazer o nome de Jesus conhecido, para que os joelhos se dobrem diante dele e línguas confessem que ele é Senhor. Dinheiro move talvez 90% das nossas ambições. Eu já disse aqui uma vez, dinheiro move, e isso fica claro no relacionamento de igrejas. Igrejas não sérias pedem dinheiro de maneira descarada, fazendo troca com Deus, porque eles sabem que o que move as pessoas que estão lá não é Deus, é o dinheiro. Então você olha para a televisão e fala assim: mas por que essas igrejas, que todo mundo vê que tem escândalo, tem sempre mais dinheiro? Ou você acha que essas igrejas, quando cai escândalo, perdem dinheiro? Não perde dinheiro, porque o cara que está dando, ele continua dando. Porque qual é a promessa? A promessa é: se você der, Deus vai te dar em dobro. Então é um investimento que vale a pena. Nenhum banco te oferece essa taxa. Olha, você vem aqui, você investe R$100 e nós aí, em questão de pouco tempo, estaremos devolvendo R$1.000 para você. Pode procurar qualquer gerente de banco, faça a proposta para ele. Não faz. Mas se você for para alguns pastores, eles aceitam. Olha, você investe aqui e nós damos retorno garantido. Como esse pessoal sabe que o que move o coração do ser humano é dinheiro, eles sabem que esse discurso garante. É por isso que você pode ir para alguns cultos e você tem lá gente pedindo dinheiro 8, 9, 10 vezes. Porque eles sabem que move o cara é dinheiro. Então se eu disser que se ele ofertar aqui dá resultado, então o cara vai, porque é isso que move a vida dele. E aí você tem as igrejas sérias. As igrejas sérias fazem o quê? Imploram por dinheiro, dizendo: gente, nós estamos no déficit. E sabe por que as igrejas sérias têm que fazer isso?
Porque geralmente o ser humano, quando não tem recompensa, é o dar por gratidão, ele fala, então não. Então não. Então tem coisa mais importante que investir. Ah, quer dizer então que é só por gratidão? Não tem retorno financeiro? Então deixa eu procurar meu gerente. Porque não oferece a taxa de igreja neopentecostal, pentecostal ou qualquer outra coisa. Mas ele oferece assim uns 6,5, 7 por ano. O que já é lucro, a igreja não oferece. Então tanto as igrejas não sérias quanto sérias têm problema nessa área. Movidos pelo mesmo problema. A vida do ser humano movida pelo dinheiro, não por Deus. Eu dou porque eu quero retorno. Se não oferece retorno, eu não dou. Por que eu vou investir? Isso nos leva ao último ponto, família. Por que eu vou fazer algo bom para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos? Eu abrir mão da minha vida profissional para ficar um pouco mais com os meus filhos? Fazer hora extra para brincar com meus filhos? Eu quero do meu jeito. Eu quero do meu jeito. Como eu ouço dizer muitas vezes no tempo que nós vivemos, eu não posso ter filho porque eu quero viajar para a Europa. Quando a gente chega num ponto em que filho é comparado a uma viagem para a Europa, nós temos problemas. Nós temos problemas. Muitos problemas. Ainda mais porque a Bíblia diz que filho está ligado à bênção. Viagem para a Europa, não. Insubmissão, rebeldia. E aí você vê Jesus que diz: Pai, se possível, afasta o cálice, mas se precisar, eu bebo. Precisou e bebeu. Esse é o herói. Esse é o herói. Um herói que nunca viajou os 4 cantos do mundo, mas mudou a história. Alguém que não sofreu o efeito da queda porque nunca pecou, mas se fez pecado no meu e no seu lugar. Esse é herói. Thor, comparado com Jesus, não é nada. E a vergonha é que quando em tese a igreja evangélica brasileira se reúne para protestar por Jesus, faz um negócio chamado Marcha para Jesus que mata a gente de vergonha. O único protesto capaz que a gente consegue fazer para Jesus é a Marcha para Jesus. Que eu já disse aqui, se um dia alguém do ajuntamento for pego na Marcha para Jesus, vai ser disciplinado. Porque dá vergonha. Insubmissão, submissão. Nós precisamos realinhar esses pontos para sermos insubmissos quando a Bíblia pede, e temos a submissão ao Pai para não colher os frutos tão danosos que nós temos colhido até então. E que Deus nos abençoe nesse processo, para a glória dele. Amém. Senhor, ajuda-nos a, como igreja, sermos agentes ativos na transformação da sociedade para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, Pai, a viver de maneira digna, fazendo da nossa insubmissão uma insubmissão santa, e não consequência do pecado que de uma maneira tão ruim assola a nossa vida a cada dia. Ensina-nos a sermos insubmissos quando a insubmissão for algo que o Senhor quer de nós, contra a opressão, contra a morte, contra a corrupção, contra os desmandos de um país como o nosso. Mas que essa nossa insubmissão, quando tiver que acontecer, aconteça de maneira inteligente, consciente e santa para a honra e glória do Teu nome. Que a nossa insubmissão não seja algo que afronte ao Senhor, mas que afronte poderes estabelecidos pelo inimigo das nossas almas, e seja uma insubmissão santa que revele aquilo que o Senhor faz de transformação em seres humanos, vivendo debaixo da graça e do poder de Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos e pedimos que seja assim. Amém.